está começando mais um Ana Kaline Entrevista e o meu convidado de hoje é jornalista há mais de 20 anos, está lançando o 6º livro e adora falar de um assunto que muita gente gosta: beber, comer e também conversar. Eu vou bater um papo bem especial hoje com Gilberto Amêndola. Tudo bem, Giba? Vou te chamar de Giba, não tem jeito. Claro, claro. Gilberto é para dar bronca só, então é Giba. É que nem minha mãe, quando ela me chama de Ninha, tá tudo bem. Quando ela fala Ana Kaline, eu falo... Ih. Ai, alguma coisa aconteceu. Vamos voltar ao passado um pouquinho. Onde nasceu Gilberto? Eu sou aqui de São Paulo, né? Morei na infância lá no bairro da Moca, durante algum tempo. Depois morei no Ipiranga, agora estou aqui na Zona Oeste, mas eu sou aqui de São Paulo mesmo. Família grande, Giba? Família não é muito grande não, sabia? A gente é um núcleo de pais, tios e primos relativamente pequeno, assim, tá todo mundo espalhado agora, assim, mas nunca foi uma família gigantesca, de mesas grandes, não. Como é que foi tua infância? Poxa vida, eu tive uma infância, eu não posso reclamar, assim, eu tive uma infância muito feliz, tive meus pais muito presentes, assim, na minha infância. Eu sempre fui um garoto tímido, eu deixei de ser tímido, tal, depois, né, já um pouco mais velho. Não fui um bom aluno no colégio, era péssimo, era horrível. Fui me encontrar mais tarde, eu acho que já dentro daquilo que eu gostava e queria fazer, enfim. Mas tive uma infância de criança, assim, eu tenho uma irmã, mas eu sou mais velho, então eu tive um período aí de 6 anos de filho único, né? Então sim, fui uma criança mimada, tal. Tinha bronquite quando era criança, então meus pais ficavam super em cima de mim e tal. Fui muito mimado, para ser bem honesto com você, Ana. Você falou que não foi bom aluno. Engraçado, né? Você tem cara de bom aluno, sabia? Então eu enganava muita gente, sabia? Eu era péssimo em exatas, por exemplo, matemática, péssimo em física, em química. Eu fui raspando. Eu sou repetente, eu repeti a 5ª série. Naquelas questões que, infelizmente, né, acontecem. Eu era um aluno de escola pública, infelizmente eu peguei essa fase de escolas públicas ruins, tal. Quando eu passei na 5ª série para uma escola particular, eu já não era um bom aluno e ainda senti esse baque, né? Então a 5ª série eu fiz 2 vezes, sou repetente. O que seus pais faziam? Meu pai é falecido já, meu pai, ele foi jogador de futebol, sabia? Ah, mentira. Juro, meu pai foi jogador de futebol, chegou a jogar no Palmeiras, tal, final da década de 60, ele jogou no Juventus da Moca, ele jogou no Botafogo de São Paulo, né, nos times do interior de São Paulo. Ele começou na Várzea, no time que acho que tem até hoje, Parque da Moca, na Moca. E aí depois ele foi formado em Educação Física. Depois, assim, era uma época que a carreira de jogador de futebol é diferente de hoje, né? Hoje a pessoa faz o pé de meia, tá? Meu pai era um trabalhador do futebol, né? E depois foi terminar com representação de vendas, foi ser vendedor, tal. E minha mãe é dona de casa, assim, minha mãe é portuguesa, né, que veio para o Brasil muito muito nova. Agora minha irmã, tô com uma parte da família morando em Portugal, e sempre foi dona de casa. Era assim, era jogador de futebol e dona de casa. E o que você queria ser quando você era criança? Na sua infância? Poxa vida. Você sabe lembra? Que eu sempre tive essa fantasia. No começo era obviamente uma fantasia, uma coisa meio romântica, com jornalismo. Eu não consigo, eu acho até que eu consigo te explicar por onde. Eu sempre fui fascinado por banca de jornal. Amava banca de jornal. Gibi, revista. Eu até brinco que meu sonho era ser jornaleiro, não jornalista. É que o mais próximo que eu encontrei foi ser jornalista, porque eu vi aquilo, deve ser demais fazer parte desse universo, né? Mas foi pela paixão por banca de jornal, claramente foi isso, assim, desde pequeno. Devo ter tido um momento médico, né, que todo mundo fala, assim, de primeira, tal,
mas a coisa de, poxa, tem lá o nome no jornal, sabe, tá na revista, tal, mas era por causa de um ambiente que já não existe mais hoje, né, como a gente conheceu, Ana, da banca de jornal, né, que eu era apaixonado por banca de jornal. Mas que jogador de futebol, não. Eu sou grosso, muito ruim, eu sou péssimo, eu gosto de futebol, mas para jogar não dava, nunca deu. E aí você foi fazer jornalismo aonde? Como é que foi tua época acadêmica? Eu fiz São Judas. Fiz na Moca, fiz São Judas. Eu prestei para História na Unicamp e para jornalismo na São Judas. Aí eu passei da primeira fase na Unicamp de História, só que aí tinha entrado em jornalismo. Aí eu falei, não, vou fazer jornalismo, tal. Resolvi ficar com jornalismo, tal. Aí foram 4 anos que eu tenho muita saudade. Eu vivi intensamente o que dava para viver o período, assim. Ali sim, eu acho que eram coisas que me interessavam muito, sabe? Então não foi uma faculdade que eu precisei fazer esforço, no sentido de eu gostava do que eu estava aprendendo, então eu fui um bom universitário. E vivi intensamente, como toda faculdade de jornalismo pede, né? O bar, a festa, os amigos, tá? Eu tive essa fase com intensidade, ainda bem. Tenho saudade. A gente diz que jornalista gosta muito de boteco, né? E você comprovou isso. Como é que foi o primeiro emprego? Como é que aconteceu o primeiro emprego? Bom, eu fiz um estágio muito curtinho, que era um programa que eles tinham na CBN, mas foi um estágio muito curto mesmo, foram poucos dias, assim, 2 semanas, talvez. E depois, acho que meu primeiro emprego, eu fui estagiário na ESPN, no canal de esporte e tal. Era produtor rádio escuta literalmente mesmo. Eu lembro que tinha um radinho na redação e eu ficava escutando, e era só um ponto de internet, então você precisava meio que hora marcada para internet. Aí, poxa, trabalhei na ESPN por um bom período. Depois eu me dividi, ainda logo terminando a faculdade, eu tive 2 empregos. Eu trabalhei no site da Jovem Pan, lá atrás, ainda era uma coisa bem... o site estava começando, e trabalhei numa revista de música e vídeo, uma editora que editava revistas de mercado, né? Então tinha Ver Vídeo, Shopping Music. E daí fui para a internet, trabalhando com música, né, com site de música. Na época a gente pegou o boom da internet, nos anos 2000, muita gente nova, poxa, pagavam bem e tal. A farra durou pouco, mas eu peguei essa onda. Aí, poxa, freelei muito, e eu comecei no Jornal da Tarde já em 2004, que eu passei 8 anos até o fim do Jornal da Tarde. Fui para o Jornal da Tarde, depois, quando o Jornal da Tarde acabei, eu fiquei um tempo na Band, fui produtor na TV Bandeirantes, e aí voltei para o Estadão. Depois. Você descobriu que você escrevia bem? Que eu eu sempre, eu acho que... eu acho que eu nunca falei isso para mim, escrevo bem e tal, mas eu sempre gostei de ler. Ler era uma coisa assim, antes de escrever, eu sou leitor, assim. Antes disso, eu era um leitor, mas desde muito novo, assim, gostava mesmo, tinha paixão por ler. E essa paixão por ler, acho que despertou a curiosidade do exercício mesmo. Eu não entendia, quando era muito novo, né? Estou exercitando aqui a escrita. Não, né? Mas eu gostava de escrever. Eu não fazia exatamente diários, tal, mas toda oportunidade que eu tinha para escrever, estimulado pela escola, eu gostava, né? Mas o que me deu foi a leitura. E a leitura... Sempre gostei de ficção, né? Eu sempre li muito romance, assim. Eu li pouca biografia, eu não tenho tanto cultura biográfica, assim, né? Eu sempre gostei de jornal. Jornal era uma leitura que, poxa, eu lembro do meu pai trazendo jornal, comprava, e era engraçado que meu pai variava. Então, às vezes ele vinha com a Folha, às vezes ele vinha com o Estadão, às vezes ele vinha com o Diário Popular. O Diário Popular era uma presença muito grande em casa. E ele chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era pegar o jornal dele, assim. Ele chegava do trabalho, ele já tinha lido, ele já tinha passado os olhos, tal, e eu pegava, e era uma companhia, né? Eu gosto de papel até hoje, porque tem essa coisa do jornal, tal. Então eu gostava de literatura e de jornal, eram 2 coisas, e aí me fizeram ter vontade de escrever. E como é que aconteceu o primeiro livro? Como é que foi isso?
Olha só, o primeiro livro eu tenho... foi já trabalhando no Jornal da Tarde, aí eu recebi um convite, enfim, uma editora que estava lançando uma coleção que chamava Repórter Especial, e ela convidava repórteres para escrever livros sobre determinados temas, né? E aí eu fiz 2 livros dessa coleção, que foram meus 2 primeiros. Um livro sobre violência, que chama Assassinatos Sem a Menor Importância, que é um livro sobre crimes banais. Né? É claro, esse livro já tem mais de 10 anos, já tem 15 anos esse livro. Ele hoje, ele não se sustenta mais hoje, enfim, mudou muita coisa, né? Os dados são outros nossos. Mas, enfim, ele era um livro sobre crimes banais. E eu fiz um outro que eu gosto muito, que chama Meninos Grávidos, que era um livro sobre gravidez da adolescência, só que com um olhar para o menino, para a situação do garoto. Então. Foi aí que eu te conheci. Foi sim, a gente fez uma entrevista sobre esse livro. Eu não sei se estava, acho que o Gilberto de Menstein não estava nessa entrevista, não lembro se era o de Menstein ou tinha uma médica com a gente, talvez. Albertina, exatamente. Que memória, Ana. De gravidez na adolescência. Foi a Albertina mesmo. Então. Esse livro, Meninos Grávidos, foi uma coisa muito interessante, quer dizer, é uma coisa que a gente tem até hoje, né? Esse não fica antigo, porque a irresponsabilidade eu acho que ele tem na adolescência continua. Foi um livro que repercutiu bem, né, Gilberto, na época? Sim, porque tinha esse olhar. Às vezes, hoje, eu relendo, tem alguns pontos que, enfim, que eu hoje faria um pouco diferente, mas eu acho que ele ainda tem ele ainda se segura. Porque ele tinha esse olhar, que era o olhar que também falava da irresponsabilidade, mas ele buscava todo tempo ter um olhar mais compreensível, sabe? Assim, não era um livro para demonizar esse garoto, esse menino que não... Era para entender, tentar destrinchar, entender a situação de vida de um moleque de 14, 15 anos, que se vê naquela situação, que às vezes ela é colocado de lado, né? Os pais querem acertar tudo. Quando tem uma estrutura familiar, quando não tem, a coisa é pior, tal. E eu acho que assim ele ainda se segura nesse sentido, embora algumas coisas eu contasse diferente hoje. Na verdade, o que eu senti é que era mais uma reflexão do que uma bronca, né? Uma coisa era uma reflexão. O porquê daquilo acontecer, né? Isso. É uma coisa meio... E, de repente, além dos livros, você começou a fazer textos teatrais. Foi vontade ou foi convite também? Não, o teatro até veio antes dos livros, sabe? Eu fiz um período, Ani, eu fiz curso de teatro. Eu era um péssimo ator, mas eu fiz curso de teatro, quase me formei em ator. Eu fiz teatro como ator na volta do CPC, do Centro Popular de Cultura. Denoy de Oliveira, já não está entre nós, criou um espetáculo ali, que na época tinha a ver com a carteirinha de estudante e tal. Tem uma experiência, assim, obviamente muito curtinha, de segundos, tal, mas num filme do Denoy, chamado A Grande Noitada, então tem essa experiência rapidinha de ator, mas nunca fui um bom ator, sempre quis escrever para teatro. Você fez teatro onde? Desculpa, onde você estudou? Na Recriarte, tinha, aqui ainda tem, em Pinheiros. Tem um monte. E eu achava que, poxa, porque escrever para teatro não é escrever bem, eu acho que é ter bom ouvido, porque a gente está falando são diálogos, né? Então tem que ter uma experiência de ator aqui para entender, né, a palavra do diálogo, né? Como ela sai natural, não sai. E aí conheci o pessoal de teatro, muita gente que escrevo para eles até hoje e tal. E aí fui fazendo, já no curso, já comecei a escrever umas coisas para eles. E por aí foi, né, gente? Escrever para teatro, saber contar história, né? Que é uma coisa um approach diferente do texto corrido, né? Da crônica, às vezes, assim, é bem escrito. Não, ele é bem ouvido, né? O teatro tem que ser bem ouvido, então. Tem essa impressão. Eu acho que é mal de todo jornalista querer ser ator, né? Eu fiz Célia Helena, cara. Olha só, poxa, curso seríssimo, tá? Eu cheguei a fazer novela, você acredita? Sério, Anne? Qual você fez?
Não, eu fiz a segunda novela na internet, chamava Alô, Alô, Mulheres. Tem hoje, às vezes eu assisto, eu morro de vergonha, sabe uma coisa Que assim? demais, que Fiz uma demais, que demais. delegada, participei desse último filme aí, 30 Dias de Bunker, o fiz Que teatro com legal Flavinho demais. Guarnieri, que também já não está entre nós. Eu adorava, mas é aquela coisa, né? Filha única, você precisa Sim, sim, trabalhar, ganhar sim. dinheiro. E teatro, Claro, claro, é. não dá Eu tenho, dinheiro. Só se você tiver a sorte, né, sim. Eu tenho de, de ser muita um top. muita admiração por quem segue essa vida, assim. Mas é muito, eu também não sei se eu seguraria a onda, assim. Mas, assim, a minha falta de talento para interpretação resolveu esse problema. Assim. Não precisei pensar muito. É dedicação pura, né? Pura, pura, pura. Quanto tempo de Estadão, Giba? Eu fiquei 8 anos no JT, Uhum. né, de 2004 a 2012. Voltei para o Estadão no final de 2015. E você Final de começou a escrever, 2015, e aí, agora, né, até agora. você começou escrevendo sobre o quê? Poxa, eu entrei no JT, no caderno de cidades. Eu rodei em tantas editorias, eu brinco que eu só não fiz Jornal do Carro porque eu não sei dirigir. Você Não não sei, dirige, não cara? dirijo, não Nossa, dirijo. minha filha, eu achei que só existisse a minha filha que não dirige. Não, não, ela tá certíssima, não precisa dirigir. Aí eu fiz cidades por um bom tempo, fiz política por um bom tempo e fiz cultura também por um bom tempo. A última passar, o final do JT, eu tinha voltado para política, que era um período eleitoral, sempre no período eleitoral, né? A gente volta para. Aí, quando eu voltei para o Estadão em 2015, eu fui para o Aliás, que era um caderno de texto, né? Pus um sonho de escrever para o Aliás. Aí fui para política, né? Fiquei para política, fui para cidades, aí fiquei entre política e cidades durante um tempo. Aí na pandemia, assim, eu continuo fazendo cidades nos finais de semana, nos feriados e eventualmente, mas estou no caderno 2 agora, com matérias mais de comportamento, enfim, de personagens e tal. O que você Estou gosta mais de nessa... escrever? Sobre o quê? O que você gosta mais? Eu gosto de gente, assim, então eu prefiro... eu nunca fui um jornalista de fontes, sabe, nem um Uhum. jornalista de furos. Eu gosto de contar história, de gente, então eu gosto do personagem, né? Não precisa ser o Napoleão, às vezes um personagem, poxa, assim, entrar na vida de uma pessoa, contar aí as angústias e os sucessos das pessoas me atrai bastante. Obviamente gosto de fazer as crônicas, o meu espaço de coquetelaria eu trato com muito carinho também, porque é algo que eu gosto, mas eu gosto de escrever sobre gente mesmo, assim. Qual a melhor história que você já contou? Que você acha que é uma história que fala assim, é um Poxa, exemplo, que difícil, mas eu já tive. é uma história que todo mundo tem que saber, tem que ler. Na verdade, eu gosto dessas coisas menores até. Eu já fiz. Poxa, eu lembro no JT ainda, eu fiz muita coisa, gente. No JT, eu fiz personagens. Poxa, um dia tinha um rapaz atravessando, faz muito tempo, né? Atravessando a Paulista com uma cruz. E aí me ligaram na redação e eu fui fazer a matéria desse rapaz que era um ex-palhaço, tal. Poxa, uma delícia, um desconhecido com uma baita história legal, tal. Poxa, uma vez eu fui fazer uma matéria sobre uma ocupação, era uma retirada, né, dessa ocupação, e tinha um piano no meio da sala, e aquilo rendeu uma história diferente também. Poxa, recentemente eu fiz um menino de 11 anos, bailarino, super talentoso, que estava tentando conseguir grana para viajar para Nova York num concurso super importante e tal. Eu gosto dessas histórias, assim, que vêm às vezes do nada, de gente comum, assim, que eu gosto de ouvir, né? Achei bacana ouvir, poder transmitir. E como é que foi com a pandemia? O que mudou? Como é que foi se Bom, adaptar a isso? foi difícil porque eu sempre gostei e gosto ainda de redação, né? Eu gosto do ambiente de redação. Mas aí, enfim, vim para o home office. A gente está no home office ainda até hoje.
No começo foi muito difícil, né? Tem uma coisa de meio de disciplina mesmo, né? De sentar, horário de trabalhar, tal. Mas me acostumei, assim, eu acho que me acostumei bem. Eu acho que isso vai ser um pouco o modelo do futuro, né? Eu acho que a gente vai voltar para a redação, não mais todos os dias. Eu acho que a gente tem que ter um momento de todo mundo junto para discutir pauta, trocar ideia, blá. Mas também poder estar em casa, poxa, hoje você vai para uma pauta, não é um carro de aplicativo, tal, você tem a mobilidade de um jeito diferente, não ficar entupindo a rua de carro, tal. Eu acho que eu me acostumei, eu acho que os jornais também se acostumaram, jornais, revistas, assim, é possível, dá para fazer assim. Eu só acho que a gente precisa achar um meio termo, no sentido de ter um dia ou dois do encontro, sabe? Que melhora a qualidade da pauta, melhora a qualidade das ideias, assim, você poder trocar pessoalmente. Então, acho que pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana eu espero voltar logo para a redação. Para o patrão é extremamente cômodo, né? O custo é menor, você gasta a sua internet, a sua luz, né? Você faz o seu horário, e muitas vezes você trabalha muito mais. Eu não sei se foi feita uma pesquisa que o home office faz você trabalhar muito mais do que o seu horário. Certamente. Meus horários, assim, às vezes eu tento fazer, a gente tenta, né, colocar às 8 horas, mas aí o entrevistado fala, mas eu só posso mais tarde e tal. Então, para não empurrar questões para o dia seguinte, né, a gente fica mais flexível, né. Eu acho que todas essas questões, até as trabalhistas, tal, isso tem que se ajeitar com o tempo, né. A gente está vivendo um momento, foi tudo muito no susto, né. Um dia você está na redação, no outro você está em casa, sabe? Foi assim, pá, né? E vamos se acostumar e viver com isso, tal. Mas acho que a gente vai chegar aí no termo, né? Já melhorou do que era no início, tal. E eu acho que agora a gente vai caminhar para um futuro híbrido, né? Você chegou a pegar Covid, não? Não, eu testei muito, assim, muito. Achei que estava com Covid 200 vezes durante esse período. Como continuei fazendo matéria na rua, claro, protegido, então eu testei com muita regularidade, assim. Então, aparentemente, não tive, assim. Tive gripe forte recentemente, muito forte, tá? Achei que era Covid, testei, não pintou, né? Então... eu também não tive, mas quem não teve, um dia vai ter, então vamos... sim, eu acho que não... Mas estamos vacinados, né? Então... isso que importa, né? Apesar de todas as campanhas contra, estamos aí, né? Vacinem-se. Giba, o que mudou em você, pessoa, essa fase, essa coisa de estar em casa? A gente viu, eu acho que essa pandemia trouxe coisas extremamente positivas, né? São discussões que se abriram sobre a questão da saúde, o modelo que o Brasil apresentou ao mundo nessa coisa de imunização, que a gente sempre foi modelo, né? Sim. Essa coisa de discussão da não vacina, que mostrou um percentual da população extremamente, vamos dizer assim, ignorante, né? O que mudou em você, né? A internet, a intolerância da internet, né? As discussões acaloradas e intolerantes, né? E agressivas. Eu acho que acho que tem 2 coisas, né? Eu aprendi a ficar melhor sozinho, né? Eu acho que a pandemia trouxe, assim, você precisa estar em paz com você mesmo, porque é um momento que você sai pouco de casa. No pior da pandemia, a gente realmente o tempo inteiro em casa, tal, né? Vivendo. Então é isso de tentar pelo menos em paz comigo, eu precisava estar. E é isso, né? A gente vive um momento de é tão sanguíneo, né? As relações hoje na rede social, tal. Eu sempre fui um usuário de rede social, mas eu também aprendi a respirar, né? Porque se eu respondo imediatamente a provocação, eu quero entrar num debate e tal, eu conto 10 carneirinhos, tal, e falo, poxa, será que vale a pena, tal? Porque a coisa vai para além do debate, né? As coisas ficam... todo mundo às vezes é sanguíneo, né? Eu também às vezes me pego querendo, vou escrever aqui não sei o que e tal. Mas assim, a pandemia foi um pera lá, sim. Me deu esse pera lá. E a realidade de rede social, assim, pera lá, é isso mesmo que você quer dizer? Tem até um meme, né? É de bom tom?
Então é isso, eu penso. Acho que o exercício de pensar o que você vai escrever, porque é um bumerangue, né? Volta para você e tem brigas que vale a pena comprar briga. Se vale a pena comprar briga, você chegar e falar, pô, vale a pena comprar essa briga, então vamos lá, vamos comprar essa briga. Mas muitas delas não valem, assim, principalmente em rede social, é só espuma, tá? Mais agressiva, enfim. Então eu adotei o pera lá, esse pera lá, deixa eu... O famoso vai da M. Então, vamos pensar e respirar um pouquinho. Não, e tem aquela coisa, você nunca sabe com quem você está discutindo, né? Sim, Porque na internet, a internet não tem rosto, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito perigosa. Você usa muito a internet para o teu trabalho? Ou seja, captar histórias? Você já conseguiu se utilizar dessa ferramenta para isso? Uso, é uma ferramenta hoje, poxa, essencial, assim, para conhecer gente, conhecer história, trocar ideia antes, tal, pesquisar os personagens, tá muito. A internet acho que hoje não dá para pensar o nosso trabalho sem, né, essa ferramenta. Você procura as histórias ou elas chegam até você? Tem dos dois, tem as duas opções, assim. É claro, depois que você começa a escrever, e as pessoas, escreve histórias, tal, essas coisas muitas acabam chegando, né? Mas eu gosto de fuçar também, sabe? De estar passeando entre perfis e descobrir alguma coisa, tal. Eu acho que é outro prazer, né? De achar mesmo, né? Eu gostava muito, durante um tempo, de achar na rua mesmo, sabe? Claro, com a pandemia isso ficou muito difícil, mas eu espero voltar um dia a achar na rua essas histórias, de você parar num lugar e, sabe, encontrar com alguém, com alguma história, tropeçar numa história mesmo, né? E é muito comum, a gente tropeçava mais, né? Hoje em dia, de São Paulo, você tem histórias por todos os lados. Que tipo de história você já conseguiu captar na internet, assim, que virou uma crônica, virou uma matéria? O que eu percebo, assim, como as pessoas se expõem muito na internet, se expõem no Instagram, se expõem no Twitter, tal. Assim, eu brinco de rolê aleatório, né, por perfis, tal. E aí nessa exposição você encontra histórias legais, né? A gente tem histórias, pessoas fazendo coisas interessantes, tal. E acho que eu uso muito rede social para isso, para bisbilhotar mesmo a vida das pessoas. E, claro, tem muita espuma, muita coisa que não vale a pena, mas, é um garimpo, né? Às vezes tem uma história ali que, vale a pena ser contada. Você faz rádio também? De sexta-feira, na Eldorado, tem um quadro ali no programa No Fim da Tarde, né, do Emanuel e do Leandro, que eu adoro fazer, chama Mais ou Menos Isso. É um quadro que ele é um resumo com humor da semana, normalmente política, né? Então, essa sexta, quando a gente acabar aqui, eu já escrevo o quadro, mando para eles, ele é todo intermeado com música, com brincadeiras sonoras, tal. Legal. Então, vamos falar da viagem para a Rússia, a guerra da Rússia, tal. Então, a gente vai contar o que aconteceu, mas com humor, né? Não, e tem coisas hilárias, né? Muito. Eu estava vendo, né, os adeptos, né, ao Bolsonaro, sendo que ele evitou a Terceira Guerra Mundial. Você vê, não precisa nem fazer esforço para criar humor, ele já está aí, né? E posso te falar, e as pessoas mais velhas acreditam. Né? Recebem essas coisas pelo Telegram, pelo WhatsApp, né? E acabam entrando numa coisa assim de, gente, como é possível, né? Como as pessoas estão vulneráveis e totalmente sem noção. Sim. A gente vê isso pela internet, né? As discussões, as defesas, você criando fatos, né? As famosas fake news que acabam... Oi, você sumiu de repente. Eu sumi, que acabam deixando a gente preocupado, né? Sim, é uma coisa muito séria isso. Sim. E como é que surgiu o teu livro, o último? Conta aí. Legal. O Mundo Sem Bar, né, e outras 50 crônicas pandêmicas, eu tinha uma coluna de crônicas no caderno Sextou, do Estadão, que foi um caderno que ele foi interrompido justamente por conta da pandemia.
E aí esse caderno se transformou, né? Ele virou Na Quarentena, que foi o que passou pela maioria, a gente passou pelos quase 2 anos de pandemia com esse caderno, e o meu espaço de crônica estava lá. Que eu comecei a sentir que, assim, que a pandemia era o assunto que me consumia e que me interessava full time. Assim, a gente viveu essa experiência da pandemia o tempo inteiro. Eu falei, poxa, não era uma coisa assim, só vou escrever sobre questões relacionadas à pandemia, né? Mas não, naturalmente, quando eu olhei para trás, assim, a maioria, 90% das crônicas nesse período, tinha alguma relação com a pandemia, né? Tinha algum elemento ali que... Então, uma crônica era sobre ficar de pijama o dia inteiro, então é chamado pijamismo, né? Um movimento social muito importante, que é o pijamismo. O fato do cabelo, da gente ficar sem cortar o cabelo, essa coisa também com alguma leveza, com algum humor, tratar esses detalhes do dia a dia. E eu tive uma crônica que ela viralizou muito, que foi essa de Um Mundo Sem Bar, né? Que eu disse, caramba, a gente está vivendo num mundo sem bar. E o mundo sem bar é a pior coisa do mundo, porque o bar é aquele ambiente sagrado do encontro, do abraço, onde as pessoas estão lá para mostrar os seus melhores. Não é o mundo do álcool, não é o mundo é o mundo do bar, do lugar do encontro, né? É isso. E a crônica, acho que pegou num sentimento comum de muita gente, e aí ela virou o título do livro. E eu também tenho outras crônicas que tratam um pouco desse universo, né, da boemia, o que aconteceu com a boemia no período da pandemia. Aí eu falo muito das separações, dos desencontros, tal, nesse período. E aí eu tinha lá olhei, eu falei, poxa, eu tenho aqui umas 50 uma crônicas que versam sobre isso, né, e acho que vai ser curioso, obviamente não só meu livro, mas outros já estão sendo lançados, tal, desse período, né, a gente vai olhar uma hora, vai poder ler, e falar, caramba, eu vivi isso também, né, vai ser uma coisa meio de arqueologia dos nossos dias aqui e tal, do que a gente passou. Então é isso aí, poxa, a editora Patois, que eu, adoro, um trabalho muito legal do Edu ali com autores novos, tal, poxa, topou. A gente está em pré-venda ainda, né, não tem a data do lançamento físico, a gente está vendo, mas ou final desse mês ou começo do próximo. Por enquanto ele está no site da editora patois.com.br, tá? É só, ou bota meu nome, o nome do livro, está lá em pré-venda. E, poxa, é muito legal. Livro, assim, as pessoas, mas livro, né? Poxa, acho uma delícia, livro, e eu fico ansioso em lançar livro. Você sabe por que eu adoro crônica? Porque é uma coisa rápida, né? Sim, você lê uma, aí você pode parar, aí no outro dia lê outra. Não é aquela coisa que você tem o livro da história, né? Com começo, meio e fim. Muitas vezes eu começo a ler, eu esqueço o livro. Quando eu volto a ler, eu já esqueci o que eu li no começo, sabe? Eu tenho uma coisa dispersa para a leitura. Eu adoro Carlos Drummond de Andrade, sabe? Eu adoro ler essas crônicas. Eu leio muito suas crônicas, acho muito legal, obrigado. Eu acho, além de engraçadas, reflexivas, é isso que você quer colocar, né? Essa coisa de escrever sobre bebida. Fico morrendo de inveja, né, no bom sentido. Quando eu vejo esses drinks, essas coisas. Como é que surgiu esse lado, né, expertise em bebida? Surgiu, assim, primeiro do consumidor, assim, né? Eu sempre gostei de coquetelaria. Assim, sempre gostei de coquetel, uma coisa que, primeiro, da fantasia, né? Uma coisa que não é só a bebida, mas todo... Sim. Né? E aí eu comecei a escrever sobre coquetel num site chamado Mixology News, mas eu não escrevia sobre coquetel, eu fazia ficção crônica que envolvia bar também. Não era ainda sobre bebidas e tal. E aí comecei, poxa, a frequentar bar, a ler sobre, né, coquetelaria é uma coisa que tem uma literatura muito vasta, tem uma história muito grande e tal. Aí, no Estadão, a Patrícia, que era editora do Paladar, começou a me passar pautas, porque o gosta, tal, tem bar em casa, né, essas coisas. E aí eu comecei a escrever matérias sobre bebida para o Paladar, e a Patrícia teve a ideia de falar, poxa, vamos fazer um blog sobre bebida, tal. No começo, eram eu fazendo drinks em casa, só que aí, poxa, eu já estava
poxa, já estava envolvido, estudando, como ele falou, não, eu quero transformar isso numa coisa assim de apresentar para as pessoas o que é o coquetel, coquetelaria e tal. Então eu comecei a ir para os bares, eu entrevistava o bartender e o bartender fazia o drink, né? Então, ó, um profissional fazendo, é uma profissão, é um trabalho, tem igual o chefe de cozinha, você tem o mixologista, você tem o bartender e tal. É claro que com a pandemia a gente parou de fazer os vídeos, né? Espero voltar em breve. Então hoje a coluna é uma coluna de texto, onde a gente faz indico bares de coquetelaria, falando, olha, o que é legal, o que a pessoa pedir, e das notícias desse universo do coquetel e da bebida para o coquetel, né? Tem muita coisa, assim. Acho que um dia, uma área que vai ganhar o status da gastronomia, né? Ninguém diz, a gastronomia já está aí, né? Tem cadernos, revistas incríveis, e a coquetelaria tem um caminho aqui no Brasil para crescer. Eu acho que vai ser um espaço bacana para profissionais na nossa área e dos profissionais de bar também. Você encontrou, assim, coquetéis inusitados, assim, com ingredientes inusitados? Tem sempre, sabia? Assim, a gente tem, além dos clássicos, né, que a gente o Dry Martini, ou de Fashion e tal, a gente tem sempre o coquetel autoral, que é a criação do bartender, né? Então você tem com produtos brasileiros, com produtos Cumaru, com coisas diferentes que a gente não está tão acostumado no nosso dia a dia, né? Mas principalmente produtos brasileiros que a gente às vezes só vê na cozinha tal, e que são levados para dentro do copo. É bem interessante, e São Paulo está cheio de bar fazendo isso, cheio de lugar interessante para conhecer. Eu estou achando que o próximo livro vai ser Receitas de Bar. Fazer um livro com os amigos bartenders, tal, falando, pode ser. Ui, que legal. Você chegou a criar drinks próprios? Não, enfim, eu em casa brinco, né, mas a gente, assim, e aí os profissionais fazem lá as receitas, eu tento reproduzir em casa aqui e tal, mas eu vou nos clássicos aqui, para brincar em casa eu vou nos clássicos. O que você tem vontade de fazer e não fez ainda? Bom, poxa, tenho vontade de viajar mais, queria morar um tempo fora, que mais? Queria escrever um romance, talvez, tal, mas enfim, então, acho que muita coisa ainda, né? A graça de, eu tô com 46, é ter muita vontade de fazer coisas que eu ainda não fiz, né? Que é o que impulsiona para voltar, sei lá, no jornalismo, grandes coberturas, assim, nunca fiz Olimpíada, nunca fiz Copa do Mundo, deve ser maravilhoso, tal, quem sabe um dia, tal. Né, não sei, assim, grandes coberturas eu acho legal, de eleição eu me divirto muito, amo cobrir eleição. Tal. Adoro. Trabalhei com política há 30 anos, adoro. Mais por esse lado do comportamento do que do hard news, porque realmente não tem essa... Mas adoro o clima, adoro o ambiente, acho demais. Você vai ter muito material esse ano. Com certeza. Mas eu acho que os debates vão ser bem interessantes para pegar esse lado de crônica mesmo, né? Sem dúvida. Dessas discussões. Você não chegou a casar, Gilberto? Não, sou solteirão, tô aí, então. Tem filhos, não? Não tenho filhos, não. Que você saiba, não, né? Não tenho, saberia. Como é que você vê o jornalismo hoje? Essa coisa da proliferação da internet. Hoje todo mundo é apresentador, né? É repórter, é digital influencer, né? A gente vê umas coisas, uma linguagem totalmente fora do nosso mundo jornalístico, pessoas totalmente fora do nosso mundo jornalístico que se autodefinem jornalistas. O que isso causa em você? Que tipo de reflexão? Então, primeiro, eu sou realmente apaixonado pela profissão, assim, as pessoas vêm com, mas poxa, é um voto de pobreza, né, uma profissão que mais realmente é uma profissão que ela te proporciona coisas que talvez outras profissões não proporcionem. Sim. Né? Então eu sou absolutamente apaixonado pelo jornalismo. Esse momento, né, que a gente vive, que é a proliferação de todo mundo é um comunicador, né, todo mundo tem informação e produz informação
e nas redes sociais meio que elas se igualam, né? O profissional, não profissional, tal. Eu acho que a gente, que é jornalista, primeiro, eu não brigo em relação contra isso. Eu acho que a gente tem que entender esse fenômeno e se posicionar assim, o que eu tenho, o que você, Ana, o que outros colegas têm de diferencial nesse universo. Assim, se você vai tá no universo de rede social, de influência, de informação, com essas pessoas também, e tudo bem, o que eu tenho de diferente, você tem diferente. Assim, eu acho que a gente tem o apuro técnico, o cuidado com a informação. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ser cuidadoso com o que diz, sabe? Assim, para no meio desse mar de gente comunicando e sendo ela mesma um canal de notícia e tal, as pessoas olharem para você e falar, não, mas na Ana eu confio, sabe? Eu acho que assim, o nosso trabalho precisa ser cada vez mais cuidadoso nesse universo. Para a gente, o diferencial que restou para a gente é o cuidado com a informação, né? É a precisão. É claro que a gente erra muito, eu erro muito, tal. A gente errar é uma coisa, não pode fakear, né? Então a gente tem essa cada vez mais retidão no nosso trabalho, né? No sentido de ser confiável. É isso que vai nos salvar no meio desse mar de gente. Talvez a gente, né, tenha menos Porque espaço. Você é um otimista, viu? Tem que ser, eu sou otimista mesmo, mas eu acho que é isso que vai nos segurar ali, assim, o que você tem, Ana? O que sei lá, é o teu nome, sabe? As pessoas olham e vão falar, poxa, aqui pode não ser a informação mais divertida, pode não ser o ambiente da internet mais legal, tal, mas a informação eu vou olhar aqui primeiro, sabe? Então, é uma briga, não é fácil, mas a gente tem que seguir lutando. Eu sou uma média, né, entre otimismo e pessimismo, porque a gente vê, por exemplo, um jornal como o Estado de São Paulo, como a Folha, com erros, né, que a gente fala assim, nossa, nunca a gente imaginou que isso pudesse acontecer, erros de apuração, né, erros de ortografia, erros que você fala assim, falta, né? A gente hoje não tem mais a figura do revisor, que era o que evitava isso. Hoje a gente não tem um apurador, né? Aquele que pega o telefone mesmo para confirmar. As pessoas vão na internet, pegam aqui, é isso aqui, então tá aqui. Como se fosse a verdade nua e crua, e não é. Quando você me conheceu, eu fazia um programa na TV Assembleia, eu tinha produtores, e de repente eu pegava pautas assim, o mesmo conteúdo, né, das matérias, do recorte e cola. Um exemplo, 23% da população dos meninos gostam de meninas que usam Maria Chiquinha, um exemplo. Aí na outra matéria tinha assim, 35% dos meninos gostam de meninas que usam Maria Chiquinha. Aí na outra matéria tinha 50%. Ninguém ligou, né, para falar assim, por favor, qual que é o percentual correto? 23, 30 ou 50? E colocava a mesma matéria numa pauta. 3 matérias diferentes, né? 3 matérias do mesmo conteúdo com informações diferentes, porque não tem a paciência que a gente tinha. Você foi rádio escuta. Você sabe como é que é. Né? Mas eu acho... E passar a informação correta para eles poderem apurar e gerar uma matéria interessante. Que tem esse gap geracional, mas ainda eu insisto que ainda esses veículos ainda são fontes de informação, ainda mais nesse mar hoje né, quase distópico de coisas que ainda são canais onde a informação passa por processos mais confiáveis. Assim. Obviamente que erros acontecem em qualquer veículo, enfim, mas ainda são veículos mais estruturados para que minorar esse tipo de erro, né? O erro humano mesmo, né? O erro de apuração, o erro de entendimento, o erro do sujeito que é preguiçoso, tal, que não tem, vai ter tudo isso em todo lugar, né? Mas acho que são processos que tentam minorar isso, né? Diferente de um cara com eu sozinho na internet escrevendo o que eu acho, né? Acho que é bem isso. Quem são seus, vamos dizer assim, seus modelos, né, no jornalismo? Quem
Quem te inspira, assim? O que me inspirou muito e me deu vontade e foi um sonho que eu realizei na minha vida, falar isso eu era apaixonado, quando eu era estudante, pelo Jornal da Tarde. E toda a turma que fez o Jornal da Tarde, né? Aquele Jornal da Tarde das capas, que era uma foto só, do jornalismo mais solto, de texto mais... Então, obviamente, quando eu fui trabalhar, já é uma outra realidade, né? De normal. Mas eu era apaixonado por esse modelo, né? Por esse modelo de jornalismo com textos mais soltos, com a questão mais do personagem. Então, toda essa turma que fez isso aí nos anos 80, eu sou louco, assim, acho que gostaria que isso existisse até hoje, né? Claro que as coisas mudaram, enfim, a gente entende tudo isso, mas esse tipo de jornalismo mais romântico foi o que me puxou para o jornalismo mesmo, assim, é isso que eu quero fazer, tá? Grandes nomes, né, passaram pelo JT, inclusive o Faustão, muita gente não sabe, né? É verdade, Faustão foi verdade. repórter do JT, né? Grandes nomes, verdade. Roberto Avalone, Faustão, Gilberto Almendra. Eu vi se peguei o fim da festa só, imagina, não dava nem para ser estagiário deles, mas muita gente boa, textos deliciosos, tal, era uma delícia para quem tiver curiosidade de pegar essa fase do JT dos anos 80, é um sonho. Você passou pela TV rapidamente fazendo produção, né? Produtora. Você nunca teve vontade de fazer alguma coisa em televisão? Assim, produtora é uma coisa muito sofrida, né? Eu respeito muito meus amigos produtores, minhas amigas produtoras, são muito, assim, é uma coisa que põe a máquina para andar mesmo, e todo o meu respeito do mundo. Às vezes eles têm pouco crédito do que acontece em televisão, né? Mas acho que eu não tive, assim, eu sempre fui de texto, né? Mas tenho vontade, sim, poxa, de ter uma experiência mais efetiva, assim, nesse veículo, né? Que é uma coisa... não por conta aparecer na televisão, isso é legal, mas não me atrai, assim, mas acho que é um veículo que dá para fazer coisas legais, assim, aparecendo ou não, sabe? Tenho vontade, sim, quem sabe um dia, né? Mas sou de texto, sou uma pessoa de texto, assim, é um processo que eu precisava aprender, sabe? Não sei fazer, mas tenho vontade. Não, você tem quadros criados, né, pelas suas crônicas de coquetelaria, você tem a coisa das histórias das pessoas na rua, que geram quadros interessantíssimos na televisão. Acho que teria que ser algo por aí, né? E acho que a internet também possibilita a gente brincar mais com isso, né? Criar mesmo dentro do espaço do jornal, hoje com a internet, com a possibilidade de vídeos e tal. Gilberto, o que você gosta de fazer nas horas vagas, quando você não está trabalhando? O que o Gilberto gosta de fazer? Bom, eu gosto de... as coisas se confundem com o trabalho também, né? Eu gosto de bar, quando dá para ir em bar. De novo, não é por causa da bebida, é por causa do ambiente mesmo. Gosto de ler, gosto de assistir séries, esse tipo de coisa e tal. E gosto de não fazer nada também. Não fazer nada é uma coisa maravilhosa também, cara. Poder ficar, tomar um cafezinho de perna pro ar, tal. Poxa, coisa boa que é não fazer nada, né? Eu adoro. Giba, obrigada. Mais uma vez aqui, Um Mundo Sem Bar e outras 50 crônicas pandêmicas, que reúne esses causos aí, que foram todos publicados, né, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Pré-venda, o site de novo? editorapatuá.com.br. É só, enfim, entrar. Quem comprar na pré-venda vai autografado, vai com dedicatória. A gente deve ficar com pré-venda mais alguns dias, enfim, e depois vai ser o lançamento de fato. Então. Mas na pré-venda é muito legal, porque aí a gente já sai com livros na praça. Eu quero ir no lançamento, porque eu quero meu autógrafo presencial. Pode contar. Giba, obrigada. Boa eu que sorte para você. Ana. Obrigado pela oportunidade, viu? Que venham outros livros aí para a gente se distrair, principalmente, né? A gente está precisando ler coisas gostosas, né? Chega de ler só coisa que nos abate, né? Eu acho que eu quero sorrir, né? Na minha leitura. Obrigada, Gilberto. Um beijo para você. Obrigado, Ana.
Prazer falar contigo, viu? E um beijo, Obrigado. gente. Na semana que vem a gente volta com mais um entrevistado interessante para você. Não se esqueça e até lá. Tchau. Tchau. Bem-vindos ao Balcão do Giba, e hoje a gente visita o Capilex Bar, por acaso é a minha casa. Hoje a gente vai fazer um vídeo de um drink que muita gente pediu, um drink que é moda na Europa há muito tempo, já se consolidou por lá e que aqui há pelo menos uns 3, 4 anos já faz parte do cardápio dos principais bares, que é o Aperol Spritz, que é muito fácil de fazer, inclusive a receita já vem no rótulo do próprio Aperol, então é moleza. Vou ensinar aqui para vocês, é facinho. O que precisa para fazer um Aperol Spritz? Muito simples, o próprio Aperol, um espumante e água com gás. Então é o tipo do drink que a gente monta no próprio copo. Vamos começar com 150 ml de espumante, um espumante que você pode comprar no supermercado, facinho, não precisa ser um espumante caro. Obviamente que vai cair na minha mesa, vamos lá. Tá aqui ó, lá o copo só com espumante. 150 ml de espumante, 100 ml de Aperol, porque a receita são 3 partes de espumante, 2 partes de Aperol e uma parte de água com gás ou clube soda. Vamos lá agora usar o Aperol, uma bebida que você encontra em qualquer supermercado, não é caro, bate mais ou menos com o preço do Campari, vale a pena ter em casa porque serve para diversos tipos de coquetéis. Então vamos lá com 100 ml de Aperol. Mais 50. Seguindo essa receita, a gente vai de 50 ml de água com gás. O importante é que seja 3 partes, 2 partes e 1 parte. Aí você pode, enfim, brincar com a quantidade dentro dessa divisão de partes. Tá aqui ó, uma cor super bonita, já dá até vontade de beber, você sente as borbulhas aqui do Aperol. Vamos colocar umas 5 pedrinhas de gelo. De novo aqui ó, mão limpa, né? Eu coloquei o gelo depois, se você quiser colocar o gelo antes também pode. Deu uma mexidinha aqui, ó lá, misturar. Vai diluir um pouco de água, vai ficar mais saboroso. Pronto. E no fim, para completar, uma rodela de laranja Bahia. Você pode ter uma rodela mais bonita na sua casa. Só acrescenta aqui, ó. Tá pronto o seu Aperol. E nada de tomar de canudinho. Drink você toma sem canudinho. E o Aperol é esse tipo de drink. É isso aí, rapaziada. Bom Aperol para vocês.